hoje ele tá todo amostradinho. Parabéns, nosso Roberto Rivelino, muitos anos de vida, saúde, paz e muito mais. Já tive a oportunidade de desejar mais uma vez parabéns ao nosso querido Roberto Rivelino. Valeu, meu querido, um grande abraço pra você, pra toda a nossa equipe, a gente sempre feliz aí porque vamos iniciando um novo ciclo e pedindo as graças de Deus que seja de muita paz e saúde e vitórias, e ao lado de vocês fica melhor ainda. Muito bem, Roberto Rivelino. Ontem o Asa ganhou 2-0, faturou a equipe da Juazeirense. Daqui a pouco o CSA jogará contra o Confiança. Então, os times de Alagoas, CSA também venceu. Que beleza, hein? Ontem, dia positivo para o futebol de Alagoas. Vitória do Tricolor de Palmeiras dos Índios. Alagoas contra a Bahia, só deu Alagoas. No começo, logo à tarde, o time do Tricolor faturou o Jacuipense pelo placar de 2-1 e o Asa faturou a Juazeirense pelo placar de 2-0. Vitória de Alagoas sobre os baianos nesta rodada importante do Campeonato Brasileiro, que coloca os dois times no G4. E olha que já eles vão se enfrentar nessa rodada, não, mas na próxima já vai ter o confronto Asa e CSE. Aí vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Bem, no comecinho do programa nós temos que cumprir um pacto que foi feito, estabelecido aqui as regras sob os olhares de todos vocês. Na última semana nós fizemos uma aposta com o Victor Hugo. Se o Asa ganhasse o jogo, ele iria fazer o programa inteiro de peruca, não é? E se o Asa perdesse ou empatasse, eu iria usar. Você iria perucar? Iria usar a peruca. Mas, para nossa sorte e felicidade, o Asa venceu. Eu ganhei. E você ganhou a peruca. Yes. Na verdade, tá aberto o microfone dele? Você ganhou a peruca, meu filho. Você não ganhou nada, você vai cumprir a promessa. Então vamos ver o vídeo rapidamente, para que vocês tenham a certeza que aqui é o seguinte: tem que cumprir a promessa. Vamos lá, bota no ar então esse vídeo aí do Victor Hugo, o perdedor. Você topa o desafio? Depende do que seja. Peraí, tem que topar. Tem que topar. O desafio é o seguinte: o Asa joga quarta. Certo. Contra Juazeirense, certo? Isso. Tá correto? Tá. 19. Tô certo ou tô errado? O Asa ganhando o jogo. O Asa ganhando. Você na quinta-feira vai falar o seu material com a peruca da Vanderleia. Peraí. Se o Asa não ganhar, eu vou apresentar a resenha aqui com a peruca da Vanderleia. Da última vez que a gente fez isso, não deu certo. Peraí. Tá? Testemunhas. Mas se não der certo, eu que tô lascado. Tá bom. Se der certo, fechado. Se o Asa, pega na minha aqui. Se o Asa ganhar, você na quinta estará de Vandeca. Aqui. Vandeca? Vanderleia. De Vanderleia. Será? Na quinta. Se o Asa empatar também. Quem vai trazer a peruca? Agora, se o Asa ganhar, é você, né? Se o Asa perder ou empatar, sou eu. Bora. Então tá aí. Promessa feita. Vou chamar o nosso decorador Josué Amaro para a colocação da peruca, por gentileza. Colocação da placa. Josué Amaro. E ele vem aí com toda a empolgação. Exatamente. Ele trouxe a peruca. Porque o Asa ganhou, graças a Deus. Promessa feita. Tira o óculos primeiro, né? Nem eu vou enxergar como. Não, pera cá. Muito bem. Muito bem. Tá uma belezinha. Então, você vai apresentar o programa de peruca. Gostou da peruca? Adorei. Encaixou, né? Olha. Tá bem legal. Tá bem muito cuidada. Bem. Então tá. O Victor Hugo, você vai apresentar o programa inteiro assim. Inclusive um noticiário para o Brasil inteiro. Vai falar do tricolor de pau. Meu Deus do céu. Cadê o Oswaldo que não tá vendo o negócio desse? O Oswaldo deveria estar vendo esse trem aí, o Victor Hugo de peruca. O Victor Hugo de peruca. Ficou bem redondinho a cara. Não é? Ficou legal. Já vamos fazer outra? Não, daqui tenha calma. Já quer perder de novo. Não, eu ganhei, rapaz. Você ganhou uma peruca. Eu ganhei porque eu disse que o Asa ganhava. E aí, não ficou legal, Oswaldo Barbosa? O que é que você achou? Ficou legal. Rapaz.
Olha pra frente. Ficou. Aí. Deixa eu olhar pra ele. Um abraço pro Tenente Santana e pra Dona Aninha. Estão ouvindo o toque de bola, adorando. Se a peruca, o novo style. Se a peruca fosse um pouco mais longa, lembraria Baby do Brasil. Foi o Guimarães disse. A Baby do Brasil. Baby Consuelo. Baby Consuelo. Exatamente, é verdade. Tudo azul, a Eu quero dar um beijo em tudo, danado. Agora eu queria saber o seguinte: já que nós temos a nossa Baby hoje na mesa, quem seria o Pepeu? Pepeu. Da Pepeu bancada? tá ali fora. Pepeu, o seu Lopes. Não, Pepeu é minha Seu esposa. Lopes seria o Tá ali Pepeu fora. Gomes. Tá. Eu vou botar aqui de ladinho na orelha. Sim, eu quero dar um beijo em tudo, danado. Muito bem. Então tá. Oswaldo Barbosa falando. Deixa eu abraçar, viu, Guima? Antes de mais nada, parabenizar o nosso Roberto Rivelino. Parabéns, Guiva. Um abraço pra você, saúde, sucesso sempre, felicidades, viu, meu amigo? Muitíssimo obrigado, meu querido. A gente agradece eu falava logo aqui na programação agora à tarde, agradece a vocês que desde o início da manhã têm nos cumprimentado e a gente fica feliz de estar iniciando mais um ciclo aí na nossa vida pessoal e também profissional e ter sido muito bem acolhido por vocês aqui, que são nossos irmãos aqui do dia a dia. Muito obrigado. O Gildo, só um minutinho. Você é gente, cara. O Gildo Barbosa diz o seguinte: boa noite, quem é a nova apresentadora? Não, é o Vitor Hugo, pagando a promessa. A Ana Maria, ficou muito legal você de peruca. Muito Vitor. obrigado, Ana Maria. Ana Maria adorou. Graças a Deus. A sua peruca e as pessoas estão aqui também dando Agora você contou a história da peruca na abertura do programa? Sim, fizemos toda a abertura, explicação Foi, por quê, né? Porque ele perdeu a. É porque eu tava aqui nos ajustes aqui. Mandar um abraço pros nossos companheiros aí da parte técnica, o Emanuel, nosso Josué. Estávamos nos ajustes aqui para que a gente pudesse participar do programa e não ouvi. Mas eu estava prestando atenção, Guimarães, que vocês estavam falando sobre o lance, né? Exatamente. O lance mais polêmico do jogo. Olha, veja bem, eu penso assim: qualquer opinião que possa ser dada a respeito de um lance como esse, a gente vai confiar no ser humano, no olho nu do ser humano. Ali o bandeirinha ou o assistente, com frações de segundos, ele teve que decidir. E ele decidiu pelo impedimento. Eu não tiraria a razão de quem acha que não foi, como também não tiro a razão das reclamações feitas pela Juazeirense, porque é um lance muito ajustado. Se você tivesse o VAR, somente o VAR poderia definir um lance como esse, se o gol foi legal ou se foi ilegal. Qualquer comentário que se faça, isso de nossa parte, do torcedor, o torcedor vai sempre puxar pro lado do time dele. Se a gente abrir aqui uma enquete de 100 votos, 100 votos vão dizer que foi impedimento. Isso o torcedor do Asa. E o torcedor da Juazeirense vai dizer que não houve impedimento. Se você ouvir o lado do Asa, vão dizer que o bandeirinha acertou. Se você ouvir o lado da Juazeirense, como o presidente lá, o deputado, ficou pé da vida, um dirigente lá da Juazeirense também ficou pé da vida, eu não vou tirar a razão deles. Porque, repito, é um lance muito difícil. Se fosse um lance que tivesse definido um jogo para uma derrota do Asa, talvez todos nós aqui estaríamos metendo o cacete na arbitragem, dizendo que o assistente foi caseiro, que é bom lembrar que a arbitragem, os assistentes, eles pertencem à Federação Alagoana. E quando o Asa joga fora, os assistentes, eles pertencem à Federação Local. Por isso que eu já fiz aqui um comentário reiteradas vezes, que eu acho isso um absurdo por parte da CBF. É você expor o assistente da federação local, seja a federação que for. Porque se o cara acerta num lance como esse, parabéns pra ele tá ali pra isso. Se ele erra e prejudica o time visitante, aí vão dizer que não, porque o bandeirinha era local, o bandeirinha da federação local, o bandeirinha quis fazer média com o time do estado dele. Então eu acho que é uma situação que a CBF cria por uma economia besta, boba, porque o que não falta é dinheiro na Confederação Brasileira de Futebol, extremamente desnecessária para a competição. Então é assim que eu penso. Não tem como, por todos os ângulos vistos, não tem como você afirmar que o jogador da Juazeirense estava impedido,
não tem como você afirmar que não houve impedimento e a Juazeirense foi prejudicada pela arbitragem. E numa situação como essa, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. A Juazeirense diz que foi prejudicada, o asa que eu digo, o torcedor e grande parte da imprensa acha que não, que foi realmente impedimento, e se fosse ao contrário do asa, a gente estava aqui enfiando o cacete no assistente, dizendo que ele quis fazer média com o time da federação dele. É complicado, cada um vê o jogo, cada um vê por sua ótica, né? Pelos seus olhos, ninguém pode aqui tirar a razão de ninguém. A gente vê pelo nosso lado, os baianos pelo lado deles, e cada um com suas razões. Teve uma situação... Exatamente, foi isso que eu acabei de dizer. Bem semelhante ao ano passado, quando a gente estava naquele jogo decisivo contra o Nacional de Patos. Lá em Patos, o Júnior Viçosa fez um gol. E aí foi anulado. E era uma situação bem parecida. E aí depois olhando direitinho. Eu não sei se dá, agora nós estamos vendo o lance. Se dá pra gente ter, porque na câmera por trás nós teríamos uma ideia melhor, não é assim? Com essa câmera aí, eu não sei se acho dá, a câmera na linha olha, do se dá pra ir parando, para aí. Na hora que ele toca na bola. Na hora que ele toca na bola, o jogador está adiantado. Então vai novamente, volta o lance e você vai ver, na hora do toque da bola, na hora que quem está em casa acompanhando. Porque o impedimento é quando agora, o Clepson toca da bola. Peraí. Não, aí não. Aí não, mas porque aí ainda não. Nem agora. Mas ele já está adiantado, você vê aí. Ele já está adiantado. Mas Guimarães, é isso que eu estou dizendo. Quantos e quantos jogos nós já assistimos ultimamente. Por exemplo, você tá vendo aqui, ele tá adiantado aqui, não é isso? Os dois estão adiantados. Mas veja, ele tá adiantado aqui. Mas tem um jogador do asa ali, que lá me parece ser o Lucas Grafite. Lá por trás, ó. Que se for num lance ajustado, sim. Talvez não estivesse impedido. É verdade. Olha o Lucas Grafite ali. Mas o tronco dele tá à frente do jogador da Juazeirense. Mas é isso que eu tô dizendo, meu querido. É um lance ajustado. Eu sei que é ajustado, mas ele tá com o tronco à frente. Dá pra ver na imagem. Mas quantos lances ultimamente a gente já viu no futebol, que eu tenho essa opinião que você tem, que tantos têm, que quando a gente vai ver a linha do VAR, a linha do impedimento, o lance foi legal. E aí? É isso que eu tô dizendo. Não foi esse lance que definiu o jogo. Agora poderia ter mudado a história. Por esse lance, pelo que nós estamos vendo, e ninguém pode brigar com as imagens, ele está impedido. Então não há queixa, porque aqui a gente está vendo que os jogadores que estão à frente, se posicionam à frente, são jogadores da Juazeirense, não do asa. Então, na hora do lançamento, pelo posicionamento do Lucas Grafite e Oswaldo Barbosa, respeito todas as opiniões. Eu tenho minhas dúvidas. É isso que eu tô falando, eu tava na linha. Impedimento claro. Pra você, Vitor Hugo. Impedimento, o tronco dele tá à frente. Rivelino. Fica a dúvida ainda, mesmo assim, porque... mas agora a gente vê aí novamente na repetição que ele fica um pouquinho à frente. Um pouquinho à frente. Principalmente a cabeça, né? Exatamente. Jânio Barbosa, vendo essa imagem agora. Eu agora antes falei, né? Antes do Oswaldo falar, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas com isso. Eu tava de frente pro lance aqui, como fosse aqui essa pilastra aqui, como eu tava de frente pro lance. Foi muito rápido. Quando ele partiu, exatamente, tinha um jogador por trás. Exatamente a questão do Lucas Grafite, é o que eu tô vendo. É isso, só um VAR pra definir realmente se tava ou não. Eu não vou nem pelo VAR, eu vou pelo que eu tô vendo aqui, que no olhômetro dá pra ver tranquilamente que o cara tá aí na frente. Você foi, agora, para a bola, pode. Veja aí. Não tem como a gente brigar com a imagem. O Grafite, o tronco adiantado. O cara tá na frente do Grafite. O tronco dele tá à frente. Entendeu? Então não tem como a gente brigar com a imagem aí. Por mais que a gente queira. Veja a linha da grande área. Veja a linha da grande área. A linha da grande área. E veja a distância do Lucas Grafite para a linha da grande área. Veja o jogador da Juazeirense em relação à linha da grande área, se os dois não estão quase na mesma linha. Tome a linha da grande área como referência. O que eu quero dizer, Guimarães, é o seguinte: isso aqui, ninguém está desmerecendo a vitória do Asa. O Asa poderia ter vencido até demais, porque para mim foi uma das melhores partidas que o Asa fez na Série D, na minha opinião. Foi uma das melhores partidas e a vitória ela foi justíssima. Agora, como a gente precisa ser justo também, porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que eu quero dizer é que se fosse ao contrário, talvez nós aqui não estaríamos dizendo impedimento claríssimo. A gente estaria lamentando a não existência do VAR e a presença do assistente que é da federação local.
É nesse sentido que eu tô colocando. Eu não vejo, assim, razão nenhuma pra o Juazeirense reclamar. Sinceramente, não vejo. Eu vejo. Não vejo, porque se a gente... Pra mim é um lance só pelo VAR. Pois é, mas aí, Cassi, se a gente colocar aqui as opiniões de cada um, são opiniões diferentes. O bom é isso. Claro. É? E como não tem o VAR, tem que prevalecer a opinião de campo. Eu ontem ouvi o Chicão, Francisco Carlos, que estava lá. Eu ouvi também. E ele disse que foi impedimento. Que foi impedimento e o árbitro acertou. Não é? O árbitro acertou. O árbitro, ele validou o gol. O assistente foi quem... Ele disse que houve acerto. A arbitragem acertou ao dar o impedimento, porque o jogador estava na frente. Então... A pergunta que eu fiz ao Chicão foi a seguinte: na sua opinião foi impedimento? Ele disse foi. Aí eu disse a ele, agora você está na mesma posição do que eu estou. Na sua posição, você consegue atestar 100% que foi impedimento? Eu sabe por quê, Oswaldo? Ele ficou em dúvida. Vou dizer uma coisa a você. Quando nós perdemos com lances duvidosos, eles lá nem dão trégua para discutir o assunto. A gente perde com cada lance absurdo, com cada lance assim covarde, cada coisa assim que de outro mundo. E os caras não estão nem tio com a gente. Guima, aí já é uma outra discussão. Não, mas assim, é por isso que eu digo. Eu concordo com você. Parabéns à arbitragem que anulou esse gol, porque na dúvida, bola nossa e pronto. Não, na dúvida, eu não penso assim. Eu penso assim. Na dúvida, bola nossa. O que eu defendo é o seguinte: no futebol, na dúvida, pró-atacante. Porque o objetivo do jogo é o gol. Eu não penso assim, não. Eu não penso assim, na dúvida, bola nossa. Nunca foi assim, nunca foi assim. Eu não penso assim. Nunca foi assim contra os times. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte: a regra do jogo deveria ser o seguinte, eu tô falando de regra. A regra do jogo, na dúvida, pró-atacante. Porque o objetivo do jogo é o gol. Então eu não posso punir o objetivo principal do jogo, que é o gol, por causa de 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. É nesse sentido que eu defendo. Lance como esse era para ser dado gol baseado na regra. Não é porque é de A, de B, se é nosso, se é deles. Você vai dar o gol quando o cara da Juazeirense está na frente do lance? Como é que vai dar o gol? Não, Guimarães, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando uma coisa, você está falando outra. O que eu estou falando é que o que eu defendo no futebol, é que eu acho uma injustiça. Porque qual é o objetivo do jogo? Não é o gol? O objetivo do jogo é o gol, é você fazer o gol. Vamos esquecer isso. O que eu quero dizer é o seguinte: não, eu acho o assunto interessante, me permita. O que eu quero dizer é o seguinte: se o objetivo do jogo é o gol, a regra deveria ser clara para isso. Você não pode punir o jogo por um impedimento de 10, 15 centímetros. Eu acho isso uma sacanagem, é da regra, independentemente de VAR ou não. Agora, eu, por exemplo, o que eu penso diferente é o seguinte: deles, eu defendo o futebol. E o Asa não ganhou o jogo ontem por causa de um erro de arbitragem. O Asa ganhou o jogo ontem porque foi melhor do que o adversário. O placar, inclusive, foi pouco, porque o Asa criou muitas oportunidades e a vitória do Asa, ela foi muito justa. Agora eu tô aqui para analisar o lance. Eu não tô aqui para analisar se é para nós ou para eles, porque para mim não me interessa. E pela imagem, repito, Juazeirense não tem razão absoluta de reclamar. Pela imagem, reclamação 103. Ligue já. Agora são 7h35. O bom é que eles perderam e nós ganhamos. Estamos com 15 pontos e eles ficaram lá, não é verdade? O que é bom é isso, que nós estamos na frente e vamos continuar ganhando deles. Quinta-feira, aguarde Bahia. Jacuipense, cacete de dar em 10, vocês vão levar sozinho. Aguarde. E eu falei aqui, viu? Eu fui o único que falei. Que o Asa, tanto é que o senhor tá de peruca.
Mentira, Gui. O senhor tá de peruca Eu tô porque eu porque eu falei. acreditei na Não, vitória o do senhor Asa. acreditou, não. Não, Ora, o senhor ora. impôs Não perdeu. O senhor impôs aqui. Canta isso aí, seu juiz. Pare agora. Garoto. É Muito lindo. bem. Sei não. Muito bonito. O mais importante, sabe, Oswaldo, que o Asa venceu, o CSE venceu, foi um dia maravilhoso pro futebol. Sim, isso aí Tricolor de Palmeiras Índios com 15, Asa com 15. Com relação ao saldo de gols, o Asa perde pro CSE, mas vão se confrontar, vão se enfrentar nesse agora. O Asa tá com déficit de 1. Hein? O Asa tá com déficit de 1 gol. E teve condição E que ontem jogou fora uma oportunidade Não é? de zerar, ou quem sabe até terminar com saldo positivo. A Juazeirense- Porque na minha concepção foi o jogo que o Asa mais criou oportunidades nessa primeira fase, foi a de ontem. E a Juazeirense pedia para tomar o gol o tempo todo no segundo tempo, Exato. porque era o Asa em cima, sufocando. Bola e- na trave. E se os dois ganham na próxima rodada, abrem 4 da própria Jacuipense. verdade. Se o Asa vencer a Jacuipense, vai abrir 4 pontos dela, e o CSE vencer o Juazeirense, abre 4 da Jacuipense e abre 6. E nós E estamos- chegam pro clássico aqui, de certa forma, para tentar um deles já garantir classificação. É porque ontem, Oswaldo, nós estávamos todos nós temerosos com relação ao resultado dessas partidas. Aliás, ontem não, foi na terça-feira à noite. Nós falávamos aqui da possibilidade dos times da Bahia ganhar dos times de Alagoas, Principalmente a Jacuipense. não é? E aí, o que é que deu? Eles perderam, os dois times da Bahia. Isso foi muito bom. Espero que na próxima rodada, que é o mesmo confronto, não é? Não é assim? Bahia, Invertido. Inverso. CSE, Juazeirense, Asa e Jacuipense. Palmeiras dos Índios E não é? Salvador. Sempre tem um detalhe. Se o CSE ganhar da Juazeirense, o Juazeirense vai se afastando. E o CSE vai consolidando a classificação. Vai ficar a 3 pontos da O classificação. CSE abre 6 do Juazeirense. Não é? Se vence. Então praticamente vai consolidando a classificação. E se o Asa ganhar do Jacuipense, O Asa vai tentar essa vitória vai pra 18. fora de casa, né, pela segunda vez. Só venceu da estreia, foi contra o Sergipe. De lá pra cá, não venceu nenhuma fora de E casa. tem um detalhe, se realmente acontecerem essas vitórias dos alagoanos, a situação da Juazeirense, que eu acredito que Sergipe e Petrolina já estão automaticamente eliminados, e a Juazeirense ficaria numa situação muito difícil, aí ficariam apenas 5 ainda brigando pelas 3 vagas, 5 porque o Itabaiana praticamente classificado, ficariam 4 brigando pelas últimas 3 vagas. Vamos aguardar, né, Oswaldo? Porque vai ser bom. Vai ser bom. E eu tenho a impressão que dá pra chegar aos dois. Agora, eu fico. Se vencerem a próxima rodada, dá pra chegar aos dois. Dá pra chegar a CSE e dá pra chegar a Asa. Eu só vejo um time aí que possa Complicar. impedir isso. É o Jacuipense. Jacuipense. Mais ninguém. Não vejo a Juazeirense com essa possibilidade, não. A Juazeirense. Eu vejo mais o Jacuipense do que a Juazeirense. Então, seria Retrô, Itabaiana. Esses pra mim já estão classificados. A ordem, agora nesse momento, não Não, aí interessa, não. né? A ordem não interessa. Então, Itabaiana, Retrô, Asa e CSE. Asa e CSE. E a um detalhe, né? A Jacuipense tem aí o Asa na próxima quinta-feira e depois vai jogar em Juazeiro contra Juazeirense. E nas 2 últimas rodadas terá Sergipe e Petrolina. O CSE tem Juazeirense agora em Palmeira, depois terá o Asa aqui em Arapiraca, o Itabaiana jogando em Palmeira e vai finalizar contra o Retrô Sequência pesada. em Pernambuco. E o detalhe, Uma muito sequência interessante. pesada se ele não ganhar da Juazeirense. Se ele ganhar, É por isso da importância dele vencer a Juazeirense, porque na sequência Exato. ele terá 3 rodadas, assim, de certa forma, bem pesadas, porque são as outras 3 equipes do G4: Asa, Itabaiana e o Retrô. é verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele vencendo o Juazeirense, ele vai a 18. 18, ele 9 pontos, ele precisa de 2. É verdade. Aqui o Zé Fernando Pra diz o chegar aos seguinte. 20. O Zé Fernando diz o seguinte: boa noite, amigos. Que bom que agora o Toque de Bola tem uma cantora de funk. Aí, funk. Vai dançar daqui a pouco. Vitor. É lindo. É Muito você, bonito. Vitor Hugo. Abraço, Zé Fernando. Zé Fernando. Alô, Zé Fernandes, grande abraço. A minha voz tá meio grossa porque ontem eu trabalhei demais. Muito show, né? Foi pro show, né? Foi pro show. Muito bem. E o senhor vai pro show hoje? Vou, É lindo. daqui a pouquinho, saindo daqui eu já vou pra Perucaba. Hoje tem Safadão. Safadão, Pablo, já começou, né? Tá Pablo tendo aí. canta o quê?
Aquela música. Ô Rita, volta desgraçada. Volta, Rita, que eu te dou. Canta isso aí. Não é Pablo, não? Não, meu Deus do céu. É essa não, safado. O Pablo não é isso não. Veja aí um do Pablo pra você cantar. Tá vendo, Oswaldo? O nosso cantor. Aqui um abraço ao Jonathan Santos, a Marcelo de Oliveira, rapaz. A Jailson Estevão, Damião Antônio. Como é que é ser empresário do Van Rocha? Como é que pode? O Jonas Farias, um abraço pra ele. O Costa, o Gildo, o Zé Luiz, Zé Carlos Neto, Mauro França. Primeiro Mauro França Porteiro, um abraço pra todos vocês. O seu Mauro, ele tá em Palmeira dos Índios, que beleza. A Ana Maria e a todos que estão ouvindo. Descobri. Bola. Pois não, vamos lá. Como criança em seus braços, eu me sinto um rei de sangue azul. Gosto quando encoste meu nariz e faz. Vai lá, Guima. Bilu, 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 bilu. Quando estou em seu abraço, durmo. Acordo um rei de sangue azul. Cola agora na sua boca e me faz. Bilu, 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 bilu. Fala aí, Bilu. Uou, meu bilu, 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 bilu. Muito bom. Graças a Deus essa vitória foi importante para o Asa. E a partir de agora, dentro do G4, o Asa melhorou essa condição de pontuação. Mesmo num momento apertado desse grupo A4, né? O Asa está no G4, o importante era vencer. Era o resultado que o Asa buscava. Vamos ouvir a análise do técnico, o Raniel Ribeiro, né? Destacando a questão do jogo, o que foi trabalhado durante a semana, o que foi preciso para o time conquistar esses 3 pontos. Vamos acompanhar o que disse o técnico alvinegro na sua estreia com vitória. A avaliação muito positiva. Isso, né? Onde nós objetivamos o primeiro passo ser uma vitória, e assim veio. E veio uma vitória muito, uma vitória muito convincente por todo o processo que foi desenvolvido. Antes de falar do próprio jogo, eu tenho que falar da minha alegria ao chegar aqui no Asa, e fui muito bem recebido por todos. E encontrei um grupo muito trabalhador, comprometido, ao ponto que é a união de várias situações, né? O trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo próprio Rodrigo e principalmente pelo Bruno, que é um preparador físico aqui de Arapiraca, e o nosso time correu os 90 minutos. Então, enalteceu o trabalho e comprometimento do elenco, porque sem essa atitude deles de treinar forte, de se cuidar e de fazer a coisa acontecer, junto com o trabalho do profissional que eu encontrei aqui no clube. Então, fiquei muito feliz com o que vi no jogo, uma entrega fantástica, um desenvolvimento muito bom e uma coisa ainda melhor. Grande parte daquilo que trabalhamos durante a semana eles conseguiram realizar. E jogar hoje no Fumeirão não é fácil. Não é fácil porque é um campo escorregadio, um campo muito pesado. Claro, nós já estamos adaptados, nós conseguimos desenvolver situações de jogo apoiado, ter paciência com a bola, e isso me deixa ainda mais alegre, porque foi uma adaptação e uma assimilação muito rápida do nosso elenco, e principalmente o acreditar naquilo que nós colocamos como ideia, foi bem assimilado e realizado durante a partida de hoje. Professor, então, qual o segredo para, em tão pouco tempo, como você bem falou, o time jogar tão vibrante? Quem entrou também deu conta do recado. É um time praticamente perfeito taticamente, a obediência realmente sensacional, saindo em bloco, enfim, e envolvendo o adversário. Teve diversas oportunidades, claro que o adversário também teve, mas o Asa teve pelo menos umas 5 ou 6 chances reais de gol. Não tem segredo, o segredo é trabalho, é acreditar, é entender o processo. Eu falava no sábado para alguns torcedores que foram lá no CT que todo e qualquer profissional ele tem seus altos e baixos, e o Asa ele teve sua baixa no momento que a competição permitia, né? Ou seja, agora faltam 4 jogos. O número mágico para a classificação, 21 pontos, é um número mágico para classificar, quase com certeza eu falo isso. Então a primeira vitória já veio, para esse número mágico faltam mais 2, mas não é por aqui que nós queremos. Mas entendendo que foi um primeiro passo, então um pezinho no chão, que até ontem esse time estava sendo muito criticado,
né? Então é pezinho no chão, sem empolgação, pelo contrário, sempre em busca da melhoria, porque coisas boas vão ter muitas coisas boas pela frente. Você tem, claro, muitos dias para trabalhar e você falava de acreditar em alguns jogadores. Citou Júnior Viçosa, citou outros que tinham currículo, jogaram em outros times. Essa tônica que você deu a eles, eu praticamente não vou dizer que jogou a responsabilidade, mas dado a eles a missão de mostrarem por que estão aqui, não é isso? Não é nem jogar a responsabilidade, é falar para eles que eles têm condições. Eu falei na pré-eleção hoje de novo, que quando eu olhei no papel eu tinha 3 campeões brasileiros de Série D nos últimos 2 anos, 4, desculpa. Então, eu tinha o Júnior Viçosa, um cara da cidade não, do clube, junto com o Didira. Eu olho para vocês como elenco e vejo uma realidade. Então, cabe a vocês acreditarem nessa realidade e fazer o processo. Então, uma semana de muito trabalho, de muito resgate e de busca da confiança, sabe? E oportunizar todos. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu oportunizar. Um deles era o César, que não estava nem sendo relacionado e já entrou no jogo e foi muito bem. A gente conseguiu fazer uma dobra ali na lateral, mas por uma condição, porque o Juazeirense tem uma bola aérea muito pesada e eu estava com um time muito baixo, então por isso a entrada do Charles e manutenção do Gabriel, numa condição que ele nem é extremo, mas foi muito bem ali também. E o que foi determinante hoje para a nossa vitória foi a questão física. Professor, parabéns pela vitória. Lá no início da semana, quando você foi apresentado, ainda numa análise prematura, porque você tinha acabado de chegar, você falou também sobre o Júnior Viçosa, né? Ter um cara de referência lá na frente, um camisa 9, apesar de ele não ser o camisa 9 em si. Como é que você analisa esse jogo dele? Porque foram muitas oportunidades criadas, ele teve chance de até fazer mais gols. Como é que você enxerga a atuação dele nessa noite? A questão do Júnior o primordial para Júnior é porque ele está voltando de cirurgia. E jogador com a idade dele, com a experiência que ele tem, que está voltando de cirurgia, só o jogo que vai recondicioná-lo, só o jogo que vai proporcionar a ele o ganho da confiança necessária e o gol. Então o Júnior teve 3 chances de fazer os gols, né, de fazer gol. Matou na primeira, infelizmente no escanteio ele foi uma bola muito rápida, passou na frente dele e no segundo tempo ele perdeu um gol que ele não perde, nós somos sabedores disso, mas é uma questão de evolução e nós já vimos a evolução e vocês devem ter visto a evolução muito grande nele. É aquilo, eu já vivenciei outras condições de resgatar atletas na mesma condição que ele hoje se encontra e o segredo é jogo, é botar ele para jogar, dar confiança e esse gol seja um gol o primeiro de muitos que venham pela frente e que o resgate, como ele deve ser resgatado e que a torcida nesse momento tenha um carinho especial por ele, principalmente por ele, porque ele precisa, não só por ele, como por todo elenco. Bom, agora trabalhar já pensando no próximo jogo, vem aí a 11ª rodada. O Jacuipense perdeu uma grande oportunidade hoje em casa, né? E cabe a nós, na próxima quinta-feira, né? Na próxima quinta, fazer um jogo muito sólido, num campo que potencializa nosso time, né? Graças a Deus a gente tem uma condição de adaptação muito grande de jogar aqui no Fundão, que é pesado, mas o Pituaçu é um campo muito rápido, um campo técnico que potencializa todo e qualquer tipo que tem uma técnica apurada, e o nosso tem. Então jogar em cima disso. Eles estão pressionados pela derrota de hoje em casa e em cima disso criar os desequilíbrios que eles precisam, os desequilíbrios que nós precisamos em relação a eles, para conseguirmos um resultado positivo lá. Já a última rodada contra o Retrô, o time tinha jogado aqui em Arapiraca e a tônica do jogo foi o Asa criando muitas oportunidades, não conseguindo fazer e o adversário nas 2 chances que teve foi lá e liquidou. Hoje o Asa novamente teve muitas oportunidades, criou bastante, poderia ter saído daqui com uma goleada, mas não conseguiu ser tão efetivo assim dentro daquilo que teve de oportunidade. Claro, a vitória veio. Isso também, de certa forma, já é uma maneira para você analisar e tentar ajustar junto com os jogadores pensando no próximo jogo, já que não dá para perder também tantas chances assim. Sim, não tenha dúvidas que vai ser um pouquinho mais priorizado e trabalhado a questão da finalização, mas nós temos que ver também que a moeda virou um pouco, se você perceber que, como você bem disse, antes os adversários criavam e definiam. Hoje, Bruno, primeira bola do jogo, eles tiveram uma chance muito clara, o Bruno fez uma defesa muito, muito importante pro resultado final. E eu vejo também que me surpreendeu, e toda a diretoria falou isso comigo, sobre a arbitragem. A arbitragem foi muito boa em relação tanto ao árbitro como às bandeiras, foram muito eficientes, tentaram fazer o jogo de uma forma muito correta e assim o fizeram. Então hoje tudo conspirou para uma condição favorável e se Deus quiser que continue assim.
Parabéns pela vitória. Parabéns. Valeu, tá importante a palavra do Raniel Ribeiro falando aí sobre a vitória, detalhando o que foi primordial, o que melhorou, o que deve melhorar para a partida fora de casa contra o Jacuipense nesta Série D do Campeonato Brasileiro, próxima semana, às 15 horas, lá no estádio do Pituaçu, na querida Salvador, terra de todos. É um jogo importante, o Asa precisa vencer. O Vitor falava aqui em off que se o Asa empatasse era um bom resultado. Não deixa de ser. Mas nesse momento tem que engatar a segunda vitória. Fora de casa, melhorar ter esse desempenho fora de casa. Vai ser difícil, mas nós tem que ir com esse intuito de morder lá com unhas e dentes, se agarrar, se abufelar, como diz o outro, nesses 3 pontos que serão importantes para não passar alguns aperreios, né, até a reta final dos últimos 3 jogos depois desse contra Jacuipense, buscando a classificação. Mas tem que vencer esse Jacuipense até para melhorar o seu desempenho fora de casa. E acho que tem chance. Não tiro nem como parâmetro do jogo do CSE que venceu o Jacuipense lá na casa do adversário. Eu digo pelo Asa, pelo que foi apresentado aqui. Eu espero que o Asa seja melhor do que foi aqui em Arapiraca para tentar essa vitória contra o Jacuipense, porque aí a gente vê a evolução e um pouco do que deve ser melhorado e o que a gente vislumbra que está sendo positivo no time arapiraquense. Oswaldo Barbosa, sobre o que falou o técnico na entrevista coletiva. Eu gostei, Guimarães, do que eu ouvi. O futebol não tem muito segredo, não. É você falar a linguagem do jogador, você falar uma linguagem simples. Não tem muita conta, muita matemática, muita reta, muito quadrado, muito círculo, retângulo, quadrado. É você fazer o simples. E eu gostei do que eu ouvi. E modéstia à parte, quem acompanha o trabalho do Timaço da 96, quem acompanha o meu trabalho aqui da 96 e os meus comentários, eu acho que eles irão lembrar do que eu venho falando nessas últimas semanas com relação ao Júnior Viçosa. E o que eu falei sobre o Júnior Viçosa, eu ouvi do Raniel. Jogador que passou muito tempo parado, jogador que veio de uma contusão séria, de uma cirurgia delicada e que se recuperou, mas esse jogador precisava, basicamente de 2 coisas. Primeiro, jogar. Não tem como ser diferente. Não existia outro caminho para o Júnior Viçosa se não fosse jogar. Não importa, ele ontem começou jogando, se entregou demais, fez gol, teve confiança para fazer uma jogada individual, chutou no gol, o goleiro fez uma grande defesa. No segundo tempo, saiu de cara com o goleiro, perdeu, mas estava ali no lugar certo. Então, uma entrega assim absurda do Júnior. Então, o que ele estava precisando era disso, de jogo, para ele readquirir confiança para jogar futebol. E readquirir muito mais fazendo os gols, e ele já fez o primeiro. Então, a atuação do Júnior Viçosa, ela vai ser gradativa, de forma positiva, sempre. Não tenho dúvidas nenhuma disso. E o Raniel falou isso. Então, na minha opinião, eu sempre falei isso aqui. Respeito o profissional que estava no Asa, mas de repente na visão dele não, porque ele falava uma coisa, na prática fazia outra. Eu não vou esquecer nunca de uma entrevista quando ele disse que o Júnior Viçosa estava precisando jogar e não de minutagem. E ele não dava essa oportunidade ao Júnior. Então a primeira oportunidade que o Raniel teve, ele deu, e pensa assim, que bom que ele pensa assim sobre o Júnior Viçosa. E uma outra questão que eu achei bem interessante e que a gente fala muito pouco aqui, e que ele também tem razão. A gente precisa sim parabenizar o preparador físico do Asa. Eu não conheço. Bruno. Não seria o nome dele. É o Bruno Santos, que é daqui. Mas, Bruno, então parabéns, Bruno. Isso foi detectado pelo treinador nesses 10 dias de trabalho. Realmente, a Série D é uma competição que ela exige muito da força física, do condicionamento físico. São campos pesados, gramados, em sua maioria, não tão bom. O gramado do Coraci, quando você vive um período sem chuvas, ele estava maravilhoso. Mas aí começam as chuvas intensas, treinamentos, jogos. Aí você vê a situação que estava o gramado ontem. E o Asa é um time leve. O Asa, da sua característica, na sua essência, é um time leve. Exato. E que faz um jogo apoiado. Então o Asa sentiu muito o gramado ontem, mas conseguiu superar isso da força física dos seus jogadores. E o time correu do primeiro ao último minuto. Então quero parabenizar o Raniel pela vitória e pela entrevista, numa linguagem simples, numa linguagem que o torcedor, que o jogador entende.
e fala a linguagem do jogador, sem muita firula, sem muita matemática, sem muito número e simplificando as coisas dentro de campo. Tá cedo, tá. Sem empolgação, claro que sem empolgação, mas de repente o Asa pode embalar novamente na competição. Muito bem, Oswaldo Barbosa, são 8h28. Oswaldo, você tem compromisso agora, um abraço pra ti, até amanhã, se Deus quiser, no programa Show de Notícias. Beleza, valeu, Guiba, um abraço pra vocês. Amanhã, logo cedo, no Show de Notícias, com mais informações do futebol e também da nossa capital. Lembrando o seguinte, amanhã não é ponto facultativo não, viu? Nas repartições públicas não. E sábado, dia 29, é feriado. Muito bem, um abraço. Feriado, né? A sábado é São Pedro, né? São Pedro. Se acalma. Um abraço, Oswaldo, boa noite. Falando do tricolorido que venceu ontem Jacuipense por 2-1, jogando lá no estádio de Pituaçu, em Salvador. A equipe que fez 2 gols no segundo tempo, né? O Índio marcou o primeiro, depois o Felipe Ramon marcou o segundo gol. Já nos acréscimos, Jacuipense diminuiu, finalizou assim o placar em 2-1. O jogo de ontem, aí o time perdeu o volante Felipe, recebeu o terceiro cartão amarelo, desfalca a equipe, time que já não conta com o Trindade, né? O Trindade está lesionado, não atuou contra o Sergipe, ficou fora do confronto de ontem, e caso não possa atuar contra o time do Juazeirense, aí é que vai ser problema, porque o Tener, volante que provavelmente seria titular ontem, em um dos treinos aí da última semana, antes da viagem para Salvador, acabou discutindo com o Leandro Campos, e aí o Leandro optou por não utilizar o atleta. Aí não sabemos ainda se ele vai retornar nesse jogo, se ainda o Leandro vai continuar optando por não utilizar o atleta, mas é certo que aconteceu isso. Houve uma discussão entre o técnico e o jogador, e aí o Leandro Campos optou por não utilizar o atleta. Mas o CSE vive um lindo momento na Série D do Campeonato Brasileiro, segunda rodada consecutiva no G4, e um detalhe, né? O time vem a 4 jogos sem derrotas, desde que o Leandro Campos assumiu o comando técnico do CSE, o time não perdeu mais, são 3 vitórias e apenas 1 empate, e aí o CSE brigando aí pela classificação. Como eu falei, o time tem esse confronto decisivo e importante contra o Juazeirense na próxima semana. Uma vitória encaminharia uma provável classificação da equipe de Palmeiras dos Índios, até porque terá 3 jogos na sequência pesados, né? Contra o Asa, o clássico aqui em Arapiraca, depois recebe o Itabaiana no Juca Sampaio, o último jogo como mandante, e finaliza esses confrontos da primeira fase contra o Retrô, jogando na Arena Pernambuco. Quem conversou com a assessoria de imprensa ontem, logo após o jogo contra Jacuipense, foi o atacante Índio, autor do primeiro gol da equipe na vitória ontem. Ele fala sobre esse jogo que terminou com a vitória do tricolorido de Palmeiras dos Índios. Beleza, agradecer primeiramente a Deus, né? Sobre a partida, né? Nós treinamos muito durante a semana para poder chegar aqui e conseguir dar esse nó tático que nós demos neles aí hoje. Viemos com a proposta de esperar um pouco o jogo e sair no contra-ataque, né? Sabemos do nosso potencial ali na frente para poder fazer isso. Graças a Deus deu certo, né? E conseguimos esses 3 pontos importantíssimos aí. Muito importante realmente esses 3 pontos do CSE, o time que ocupa a 3ª colocação no grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro, e agora vai em busca de mais 3 pontos diante do Juazeirense na próxima semana, Antônio Guimarães. Muito bem. O time se representa amanhã, viu? Já avisando a preparação para o confronto contra o Juazeirense. O Jacuipense perdeu, será adversário do Asa, não é? Também se representa amanhã, já avisando esse confronto. O time decepcionou lá no Ipituaçu, né? Até porque, assim, o time manda seus jogos no Ipituaçu, mas é de Riachão do Jacuípe, então a torcida não comparece com aquela vontade, aquele peso, né? Então praticamente não tem torcida. Isso, né? Exatamente. Então é isso, o time vai buscar contra o Asa a recuperação na sequência da Série D. E o que fica será um jogo bastante difícil, que o Asa ganhando praticamente empurra Jacuipense cada vez mais para fora do G4 e o Asa ganhando abre 4, né? Se consolida, assim se consolida no G4 o time do Asa, né? Que os jogadores, após o final da partida, né, eles falando exatamente sobre o resultado, o Aleph Fondes a falar, o Wesley
falou, né, do último resultado positivo e o qual foi importante esses 3 pontos no momento. Acho que preciso do Asa reagir na competição. Vamos acompanhar o que disse os jogadores após o final da partida. Tá pronto, Josué? Vamos soltar. Só de gol, mas hoje a gente meio a 0 valia, então graças a Deus a gente foi 2-0 e vitorioso. Eu falava na semana o qual era importante essa vitória, o que é que ele representa no todo, esse momento, nós até voltando pro G4. Vitória maravilhosa, né? A gente sabia o quanto era importante esse jogo, decisivo, e a gente chegou e cumpriu nossa missão, que era ganhar, voltar pro G4. Agora manter o foco, pra próxima semana a gente ganhar novamente e não sair mais do G4. Valeu, tá aí, portanto, o atleta Aleph. Jogadores aqui, eles não param aí, vão descendo, a gente tem que sair puxando. Um dos jogadores que falam, inclusive, aqui, deixa eu voltar a falar com o Wesley, que até ele fala até muito bem. Já até vou girar aí pra câmera, pra gente ver. Wesley, mais uma vez, né, a gente... O Asa abusou de perder gols. Você falava até na entrevista que o técnico odiava esse negócio de dar a bola para o time jogar. O Asa queria estar com a bola. O Asa esteve com a bola o tempo todo. Como é que você avalia essa vitória? Vamos olhar para cá, por favor. Cara, hoje foi um jogo que foi muito mais controlado. A gente conseguiu manter a posse no meio de campo ali. A gente no primeiro tempo conseguiu fazer uma triangulação aqui quase dentro da nossa área. A gente conseguiu sair. Então essa é uma característica que o Ranieri tem pedido muito. Mantenha o controle do jogo, mantenha o controle da bola, porque a gente sofre muito menos lá atrás. Hoje a gente conseguiu criar muito mais, fizemos 2, dá para poder melhorar em relação à finalização, mas foi um jogo controlado em que a gente sofreu muito pouco em relação ao que a gente vinha sofrendo no campeonato. O time voltou a chutar no gol, pelo menos, teve mais chance, clareou, acho que é por conta disso, né? Os jogadores aparecerem mais, se doarem um pouco mais. Eu falei durante a semana, quando a gente controla o jogo um pouco mais, a gente fica com a posse de bola, então conforme a gente vai ficando com a posse de bola, o adversário vai ficando um pouco mais chateado com isso e os espaços se abrem. No primeiro tempo, se eu não me engano, a gente teve mais 6, no segundo tempo a gente teve mais umas 4, 5 oportunidades de fazer de fora da área, quanto dentro da área. Então o nível de jogo, de controle nosso melhorou muito e é daí pra melhor, pra gente poder voltar a brigar lá em cima no campeonato. Valeu. Paulinho, o que é que mudou essa vitória? O que é que muda com essa vitória? Cara, o nosso ambiente sempre foi muito bom, né, Jânio? Independente das 3 derrotas que a gente teve, a gente sabia do nosso valor, do nosso time, né? Muito bom nosso time, qualificado. Infelizmente o professor Rodolfo Fonseca não ficou, mas chegou o Ranieri, já deu um ânimo na gente. Você viu como é que foi o jogo hoje. Criamos bastante chance, 2 bolas em cima da linha ali, uma oportunidade que eu tive, outra o Kélito, o Flávio chutando ali, e agora é bola pra frente, né, Jânio? A gente, no meio do nosso grupo, a gente falou que são 5 finais, já passamos por uma, falta 4, e agora a gente vai trabalhar para poder só evoluir cada vez mais. Beleza, Paulinho finalizando aí, falando em decisões, finais. Acho que não tem outra palavra a não ser definida dessa forma, porque o Asa mesmo criou essa situação, né, dos últimos 5 jogos não vencer nenhum, principalmente acumular 3 derrotas. Então isso pesa bastante, né, pra você ver, de 5 jogos sem vencer, mesmo com a vitória depois de 5 jogos e depois de 3 derrotas, recoloca o time no G4. Então um equilíbrio gigantesco, e o Asa precisa estar atento até a última rodada, dependendo do que ocorrer, mas torço muito, torcedor do Asa torce para que nos 2 próximos jogos o time possa vencer. Um duelo contra Jacuipense, um duelo contra o CSE, um clássico aqui na cidade de Arapiraca, depois encara o Petrolina, depois encara a equipe do Sergipe. É que no duelo, espero que até no duelo contra o Petrolina, o Asa apenas busque a parte ainda maior. No que achando a liderança, eu acho que não vai dar para buscar a liderança. Claro, tem ponto para isso, mas buscar a segunda posição ainda tem um pingozinho, tem uma boa margem de chance de buscar essa segunda posição, ou quem sabe, dependendo dos números, uma primeira colocação que eu acho um pouco difícil. Que eu acho um pouco difícil buscar ainda a primeira posição, mas ainda resta pontos que pode destacar isso ao time arapiraquense.